Homens que comandaram exércitos enormes, manipularam e exploraram nações inteiras. Homens que torturavam sem nenhum remorso e que mataram milhões de pessoas inocentes, mas que, no fim, enfrentaram um momento inevitável: a própria morte. Hoje, você vai descobrir como morreram alguns dos maiores ditadores do mundo. E acredite, muitos desses finais foram tão impressionantes quanto os regimes que eles comandaram. Prepare-se, porque algumas dessas histórias parecem roteiro de cinema, mas são fatos históricos reais. Adolf Hitler. No final de abril de 1945, tanques soviéticos já avançavam pelas ruas destruídas de Berlim. O Terceiro Reich estava em colapso. O homem que antes comandava milhões agora estava escondido em um bunker subterrâneo sob a chancelaria do Terceiro Reich. Ali, cercado por um pequeno grupo de aliados cada vez mais desesperados, Hitler assistia ao fim do seu império desmoronar diante de seus olhos. Em 29 de abril de 1945, ele se casou com sua companheira de longa data, Eva Braun, em uma cerimônia rápida realizada à meia-noite. E menos de 24 horas depois, em 30 de abril, por volta das 15h30, o casal se retirou para seus aposentos privados. O que aconteceu em seguida foi confirmado pelas testemunhas que encontraram os corpos. Hitler mordeu uma cápsula de cianeto e, ao mesmo tempo, atirou na própria cabeça. Eva Braun ingeriu apenas o veneno. Ambos morreram ali. Os corpos foram levados para fora, colocados no jardim da chancelaria, encharcados com gasolina e incendiados, enquanto a artilharia soviética que ecoava ao fundo invadia o local. Ele tinha 56 anos no momento de sua morte. A notícia se espalhou rapidamente pelo mundo, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Ainda assim, teorias conspiratórias surgiram nas décadas seguintes, questionando se ele realmente havia morrido ou se foi apenas uma encenação. Mas oficialmente, o líder responsável por milhões de mortes tirou sua própria vida para não enfrentar seu julgamento. Benito Mussolini. Enquanto Hitler se suicidava na Alemanha, o ditador italiano e aliado de Hitler, Benito Mussolini, tentava fugir. Em 27 de abril de 1945, Mussolini estava disfarçado com um casaco militar alemão, tentando escapar para a Suíça. Mas foi reconhecido por partisãs num posto de controle perto do Lago de Como. Os partisãs italianos eram combatentes da resistência armada que lutaram contra a ocupação nazista e o fascismo na Itália. Mussolini e sua amante, Clara Petacci, foram detidos. No dia seguinte, 28 de abril, receberam ordem de execução. Foram levados até o portão de uma vila na pequena cidade de Giulino de Mesegra e fuzilados com uma submetralhadora. Hoje, no local, existe um memorial a eles. Mas a história não terminou ali. Os corpos foram transportados para a Praça de Loreto, em Milão. Ao amanhecer de 29 de abril, os cadáveres foram jogados no chão. A multidão rapidamente se formou. Pessoas chutavam, cuspiam, atiravam novamente contra os corpos. Depois, os corpos foram pendurados de cabeça para baixo na estrutura de um posto de gasolina. A cena correu o mundo e simbolizou o colapso definitivo do fascismo italiano de Mussolini. Kim Jong-il. Kim Jong-il governou a Coreia do Norte por 17 anos, mantendo o país como um dos regimes mais isolados e opressivos do planeta.
Em 17 de dezembro de 2011, enquanto viajava de trem pelo país, sofreu um ataque cardíaco, supostamente provocado por estresse físico e mental. Ele tinha 69 anos. Sua morte só foi anunciada 2 dias depois. A mídia estatal, controlada pelo governo de Kim, informou que ele faleceu às 8h30 da manhã durante uma visita de campo de rotina. Relatórios oficiais indicavam que ele sofria de diabetes e problemas cardíacos há anos, algo mantido em segredo pelo seu governo. Seu corpo foi embalsamado e colocado em exibição no Palácio do Sol, ao lado de seu pai, Kim Il-sung. Kim Jong-il não teve uma morte violenta e jamais enfrentou o julgamento pelas execuções, prisões arbitrárias, torturas e fome que marcaram seu governo. O poder foi transferido imediatamente para seu filho, Kim Jong-un, que está atualmente no poder, e assim, dando continuidade ao regime totalitário norte-coreano. Joseph Stalin. Stalin governou a União Soviética de 1927 até 1953. Foram quase 3 décadas de terror de um regime que mantinha um partido único, o Partido Comunista. Um governo totalitário e autoritário, baseado no controle estatal da economia, inclusive com o uso de campos de trabalho forçado para promover a industrialização e o setor agrícola, os chamados gulags. Também era muito comum o uso intenso do terror estatal para eliminar, prender e torturar opositores políticos. O regime também foi marcado pela repressão religiosa, com o fechamento e demolição de igrejas. E pelo intenso culto à personalidade de Stalin e do governo. Stalin era retratado como o pai dos povos e considerado um gênio universal. Cidades, fábricas e ruas eram comumente rebatizadas em sua honra e estátuas e monumentos eram espalhados pelo país. Historiadores modernos estimam que o regime stalinista causou a morte de no mínimo 20 a 35 milhões de pessoas por execuções, fome e maus tratos nos campos de trabalho forçado impostos pelo governo. Na noite de 1º de março de 1953, Stalin promoveu mais um de seus famosos jantares em sua casa de campo perto de Moscou. Bebeu e comeu junto com seus oficiais, que viviam sob constante medo de serem removidos de seus cargos, presos, exilados ou mortos, por serem considerados por Stalin como inimigos do Estado, traidores ou ideologicamente inaceitáveis. Por volta das 4 da manhã, Stalin retirou-se para seus aposentos. Horas se passaram. O silêncio era estranho. Mas ninguém ousava entrar sem ser chamado. Esse é o detalhe mais sombrio. O medo que ele próprio criou fez com que seus guardas hesitassem. Somente à noite alguém entrou no quarto. Stalin, de 74 anos, estava caído no chão em uma poça de urina, vivo, mas parcialmente paralisado após um grave derrame. Estava ali havia quase 12 horas. A ajuda médica chegou tarde demais. Ele agonizou por dias e morreu em 5 de março de 1953, às 21h50. Alguns historiadores acreditam que houve atraso proposital no socorro. Outros suspeitam até de envenenamento. Publicamente, houve luto em massa. Mas, nos bastidores, muitos respiraram aliviados. Rafael Trujillo. O ditador Rafael Trujillo governou a República Dominicana por 31 anos com mão de ferro e exerceu controle absoluto. Seu regime foi marcado por um intenso culto à personalidade, repressão violenta, censura e pobreza da população. A polícia secreta matava desistentes e opositores políticos.
Acredita-se que o regime foi responsável por mais de 50 mil mortes. A ditadura não se limitou à ilha, praticando sequestros e assassinatos de opositores no exterior, inclusive nos Estados Unidos. O regime teve episódios terríveis, como o massacre do Salsa em 1937, onde Trujillo ordenou o assassinato de cerca de 20 mil haitianos que viviam na fronteira com a República Dominicana. Ou também o assassinato das irmãs Mirabal, ativistas da resistência, em 1960. Na noite de 30 de maio de 1961, enquanto trafegava por uma rodovia perto de Santo Domingo, seu carro foi interceptado por conspiradores, muitos deles antigos aliados. Há relatos de que Trujillo tentou reagir, atirando contra eles antes de ser alvejado diversas vezes. Ele morreu à beira da estrada, aos 69 anos. Seu corpo ficou horas no porta-malas de um carro, enquanto os conspiradores decidiam o que fazer. Depois foi recuperado por forças militares leais ao regime. O homem que viveu pela violência morreu da mesma forma. Nicolae Ceausescu. O casal Nicolae e Helena Ceausescu, líderes do PCR, Partido Comunista Romeno, governaram a República Socialista da Romênia de 1965 até 1989, com um regime totalitário, caracterizado pela repressão severa, assassinatos e graves violações dos direitos humanos. O governo, focado em nacionalismo e industrialização forçada, causou severa pobreza, fome, racionamento de comida e o desmoronamento econômico na Romênia. No Natal de 1989, o casal que governou por mais de 2 décadas enfrentava um pelotão de fuzilamento. Após protestos massivos, tentaram fugir de helicóptero em 22 de dezembro, mas foram capturados horas depois. Em 25 de dezembro, passaram por um julgamento em uma base militar em Târgoviște. O processo durou menos de 1 hora. As acusações incluíam genocídio e corrupção. Foram considerados culpados. Tiveram suas mãos amarradas por soldados. Minutos depois, levados para um pátio. O pelotão abriu fogo. Mais de 100 tiros foram disparados. Ambos morreram quase instantaneamente. A execução foi filmada e transmitida na televisão romena naquela noite. Em apenas 3 dias, passaram de líderes absolutos a mortos diante das câmeras. A República Socialista da Romênia deixou de existir em 1989 após a morte do casal. Hoje, o país é a Romênia, uma república democrática capitalista, e desde 89 não tem mais o brasão do comunismo em sua bandeira. Membro da União Europeia desde 2007 e da OTAN desde 2004, a Romênia tem uma economia forte, renda alta e IDH elevado, distanciando-se totalmente de seu passado comunista. Saddam Hussein. Em 16 de julho de 1979, Saddam Hussein tomou a presidência do Iraque ao forçar a saída de Ahmed Hassan al-Bakr, iniciando uma ditadura que duraria 24 anos. 6 dias depois, reuniu a cúpula do governo no Qur'Yol, em Bagdá, e anunciou uma suposta conspiração. Enquanto fumava um charuto, ele falava nomes de pessoas de seu partido considerados como traidores. 68 foram presos e 22 executados neste dia. Seu regime ficou marcado por repressão brutal e genocídio de curdos e xiitas, como quando ordenou um ataque com armas químicas a uma vila curda em 1988, matando mais de 5.000 pessoas. Após a invasão do Iraque liderada pelos Estados Unidos,
Saddam Hussein foi capturado em 13 de dezembro de 2003 por tropas americanas. Ele estava escondido em um buraco no chão, um pequeno esconderijo subterrâneo a cerca de 3 metros de profundidade, em uma fazenda próxima à sua cidade natal, Tikrit, no Iraque. Ele foi submetido a um longo julgamento por crimes contra a humanidade e condenado à morte por enforcamento. Em 30 de dezembro de 2006, aos 69 anos, foi levado a uma câmara de execução em Bagdá. Guardas o insultavam enquanto ele recitava orações. O alçapão se abriu. A execução foi gravada por um celular e vazou na internet, gerando controvérsia mundial. Alguns viram justiça. Outros criticaram o tratamento desrespeitoso. Seu corpo foi enterrado em sua cidade natal, Tikrit, no Iraque. Muammar Gaddafi. O regime de Muammar Gaddafi foi uma ditadura que iniciou-se na Líbia em 1969, caracterizada pelo controle absoluto e o uso de receitas do petróleo para sustentar o regime, ao mesmo tempo que reprimia brutalmente a oposição com diversos episódios de tortura e execuções. Após 42 anos no poder, Gaddafi foi capturado em 20 de outubro de 2011. Durante a Guerra Civil da Líbia, fugiu de Trípoli e se refugiou em Sirte. Seu comboio foi atacado por bombardeios da OTAN. Ele se escondeu em um tubo de drenagem. Foi encontrado e arrastado para fora. Ele estava ferido e desorientado. Imagens registraram os momentos finais. Pouco depois, foi morto com um tiro na cabeça. Seu corpo foi exibido numa câmara frigorífica comercial em Misrata para que a população confirmasse sua morte. Depois foi enterrado em local secreto no deserto. Mas uma coisa é certa: alguns caíram de forma dramática, outros em silêncio. Mas todos tiveram o mesmo fim. Agora, eu quero saber de você. De todos esses tiranos, qual história você achou mais interessante? Comenta aqui embaixo, porque eu leio tudo e quero muito saber qual mexeu mais com a sua cabeça. Se você curtiu, se inscreve no canal, porque tem muito mais coisa interessante vindo por aí.